dia, senhores congressistas. Sejam bem-vindos à ação Consumer Knowledge na era digital. Num cenário de crescente globalização, o principal ativo estratégico das empresas é, cada vez mais, o conhecimento que têm sobre consumidores e clientes. Neste âmbito, o mundo digital assume-se como crítico para aceder a toda a informação, perceber preferências, padrões de consumo e comportamentos, tornando possível segmentar campanhas, desenvolver novos serviços e modelos de negócio e explorar todas as oportunidades potenciadas pelos meios digitais, como a mobilidade, as redes sociais ou as compras online. De que forma estão as empresas e as marcas a usar e a potenciar as ferramentas de marketing digital? Como estão a retirar vantagens competitivas desta nova realidade? A vossa atenção, pois, para o moderador deste painel. Bom dia a todos. Bem-vindos a este segundo dia do Congresso da APDC e esta primeira sessão que vai ter este tema, que eu diria sugestivo, Big Data, Consumer Knowledge na Digital Era. Quando, conjuntamente com as pessoas que connosco vão estar hoje de manhã, preparámos a sessão, tivemos uma ambição e a ambição foi concretizar uma ideia que diríamos que ainda está muito no tom do buzzword. Esta ideia do Big Data, uma ideia válida, uma ideia perfeitamente consolidada do ponto de vista do que pode ser estrategicamente, tem sido até hoje mais um buzzword, mais um conceito do que propriamente algo de que nos possamos apropriar. E aquilo a que nos propusemos, os quatro, mais eu como apêndice, a conseguir hoje foi concretizar esta ideia, explicar o que é isto, no caso em quatro empresas. Diria que, e vão ver ao longo da manhã, que a forma como estas pessoas que aqui estão hoje falam da realidade, como a incorporaram nas suas empresas, como a extrapolam do ponto de vista do quão desafiante é a sua implementação, vai ser, no mínimo, interpelativo para todos nós. Eu começaria justamente por apresentar essas pessoas de forma muito sumária, porque depois, no contexto em que elas fizerem a sua primeira intervenção, rapidamente perceberão como funcionam e quem são e até o seu percurso. Começando do fundo, o Tiago Silvério Marques é o responsável, é o diretor de multimídia do Sport Lisboa Benfica, uma pessoa com uma ampla experiência no mundo do marketing e no mundo digital e que vai partilhar connosco uma visão muito objetiva de como uma marca tão boa como é de facto a marca do Benfica, teve em cima do digital e em cima destes conceitos de consumer knowledge uma imensa capacidade de criar mais valor e de ir mais à frente. Depois temos o Carlos Silva Lopes, da Dow Chemical. Ele não gosta muito que digamos isto, mas é de todos nós o português que está na diáspora, e nestes momentos convém sempre ter a diáspora presente, porque é de diáspora e de emigrar e de fazer networks que muito se fala. O Carlos está longe de Portugal há 22 anos, numa longa carreira na Dow, que ele diz com orgulho que começou por ser de vendedor e que hoje o põe à frente de uma área transversal da Dow, que é uma área que é nova, recentemente criada, e é muito em torno dessa experiência que ele vai partilhar. É diretor de marketing dessa área para o mundo todo e para termos uma noção da escala, diretor de marketing de uma área quer dizer que tem uma equipe de 700 pessoas a trabalhar com ele numa organização que fatura, do que eu me lembro, 60 mil milhões de euros e, portanto, uma escala que até do ponto de vista desta conversa é particularmente curiosa ter e, desde logo, porque é uma indústria B2B. Os outros três casos são B2C, o caso do Carlos é B2B e esse contraponto também nos parece que pode enriquecer muito a conversa. O caso do Pedro Arujo Issá é o Chief Investment Officer da Cofina, responsável pelos canais digitais, pelos novos negócios, e representa aqui um setor que, conceptualmente, é dos que mais profundamente foi afetado pelo digital e em que o digital, mais do que ser um extra, é em si tão definidor do negócio e tão texto mais do que contexto, que nos parece que também, do ponto de vista da abordagem à conversa, pode ser particularmente interessante. Finalmente, o João Melo Franco, que é diretor-coordenador de marketing do Banco Espírito Santo, partilhará connosco aquilo que é naturalmente a visão de um setor
eminentemente transacional, com uma imensa carga e quantidade de informação dos seus clientes, ele próprio, enquanto setor bancário, num contexto de profunda reinvenção, à luz do que tem sido o contexto externo e a mudança dos comportamentos dos consumidores, e será um bocadinho, então, destas 4 intervenções que vamos falar. Quando começámos a pensar a sessão, a primeira dúvida que tivemos e que nos pareceu importante sistematizar a jeito de ponto de partida é o que é isto do Big Data. A alegria que tivemos é que deve ser uma coisa muito importante, porque se já apareceu na capa da Economist, pelo menos garantíamos que vimos falar de alguma coisa que era relevante e que tinha um impacto central nas economias. Dito isto, a primeira constatação de facto é que estamos justamente perante um facto. O Big Data, nessa evidência, é incontestável. Há muito mais informação produzida a um ritmo ímpar face àquilo que era tradicional. Há quem diga que nos últimos 2 anos a informação criada equivaleu a toda a informação que até essa data existia e, portanto, estamos a falar quer numa lógica de criação, quer numa lógica de armazenamento de informação totalmente nova. E, partindo deste pressuposto, podemos avançar nesta nossa breve reflexão. A ideia seguinte é que o Big Data está indelevelmente associado ao tema do digital. Há um contexto digital, porque esta capacidade nova de produzir informação, quer naquilo que é a nossa realidade individual, quer naquilo que é a realidade dos negócios, está em si associada ao tema da digitalização, ao tema do que são os novos devices que temos, ao que é a nossa relação com a internet, com os Facebooks, ao que é a nossa relação desintermediada em canais digitais com bancos, ao que é o consumo digital de informação e, portanto, há uma confusão que não sei se é negativa, se é positiva, mas que é evidente que falar de Big Data e falar de digital, a páginas tantas, são uma e a mesma coisa. Do nosso ponto de vista, a ideia central, e é a partir daqui que queremos refletir o tema do Big Data, é que ele é, sobretudo, enquanto conceito, um enabler de inovação de modelos de negócio. Eu não vos vou ler a definição, mas é uma definição que, por ser tão simples, me parece particularmente bem conseguida. Se acreditarmos nesta definição, é evidente que esta capacidade de conhecer melhor os consumidores, de os interpelar de forma mais segmentada e dirigida, permite entregar-lhes mais valor e, como vamos ver hoje ao longo da conversa, de forma particularmente mais eficiente, o que, à luz de uma necessidade crescente de atuar com menos recursos, de atuar com menos capacidade de investimento, é particularmente interessante para a generalidade das empresas. E se pudéssemos sintetizar a ideia, passaríamos por esta frase, pela lógica de que assumir gestão em tempo de Big Data ou com uma perspectiva de Big Data, mais não é do que assumir uma mudança estrutural do modelo de negócio que ocorre quando se utilizam modelos de decisão que analisam, decidem, atuam em tempo real. Isto é uma das coisas que convosco vamos querer discutir em diante, esta ideia do tempo real e da decisão, porque nos parece que são os grandes desafios. Há inequivocamente em todo este assunto um desafio tecnológico, mas há muito mais, diríamos nós, um desafio de modelo de gestão, de modelo de tomada de decisão, e como virão adiante é uma das ideias que queremos discutir. Para sermos mais objetivos, e vão ver que isto depois vai guiar um bocadinho a nossa conversa, parece-nos importante decompor este conceito de Big Data em 3 dimensões de impacto. Desde logo, a primeira é que há, de facto, uma maximização dos espectros de conhecimento. Eu hoje consigo conhecer mais coisas associadas a mais touchpoints, em mais profundidade. Portanto, há um aumentar imenso da capacidade de conhecer, quer de uma lógica e de contextos transacionais, quer até do ponto de vista de uma lógica de contextos de relação social entre consumidores e marcas. Depois há, inequivocamente, todo o mundo do mining e de todo o mundo do armazenamento, uma nova capacidade técnica a custos crescentemente mais baixos de analisar, de processar informação, de a segmentar, de desenvolver modelos. E, finalmente, há, e aqui também muito agarrado ao tema do digital, uma nova capacidade de transformar esta informação, esta capacidade de segmentar conhecimento em ação concreta. Eu hoje, mais do que alguma vez antes, se microsegmentar porque conheço o consumidor, consigo atuar em cima dessa microsegmentação. Tenho canais, tenho modelos de negócio e tenho abordagens que me transformam uma visão cada vez mais individualizada no consumidor numa capacidade efetiva de trabalhar essa informação. E para termos
ideia, não vou de todo percorrer o slide em detalhe, mas resulta-nos claro que há novos touchpoints, sejam em contextos transacionais, sejam nos sistemas de CRM, seja o tema da mobilidade e da georreferenciação, há N dimensões, quer do ponto de vista do contexto em que se conhece e interpela o consumidor, quer do ponto de vista da capacidade de agregar informação novas. Há o progredir do que há muita gente que já chama uma lógica de gestão científica, conceitos de data-driven marketing. E esta é outra das ideias da qual o Carlos é um particular e fervoroso adepto, que é esta discussão de evoluirmos do feeling-driven marketing para o data-driven marketing como um elemento central. Quão acreditamos que o que nos diz um computador, depois de processar informação sobre segmentação ou sobre modelos de propensão, contraria ou não a nossa visão histórica, sistemática, de anos e anos a fazer o negócio da mesma forma. E depois, e é outra das coisas que mais gostaríamos de conseguir ilustrar na próxima hora, é que é possível criar valor. Não estamos a falar de uma coisa que tem piada por ter piada, não estamos a falar de uma coisa que é moda, estamos a falar de uma coisa que tem objetividade, que é mensurável, que cria valor, é o próprio mensurável. Perguntas que gostaríamos de resolver naquilo que será convosco uma conversa, porque o nosso objetivo é, numa parte final, abrir o debate a quem aqui está. Estamos a falar de um imperativo estratégico ou não? Estamos a falar de que potencial objetivo de criação de valor? Que desafios culturais e de modelos de gestão toda esta nova camada de informação e esta nova forma de agir traz? Como lidar com o tema da confidencialidade, um dos aspectos mais centrais, e o que nos reserva ao futuro? Para isto, e recordo, o Pedro Araújo e Sada Cofina vai partilhar connosco a experiência de gerir de forma informada o redesenho do modelo de negócio, o quão desafiante é hoje para um grupo de mídia ter que se reinventar e quão bom é ter nova informação que há uns anos não tinha. O Tiago, que merecidamente vai abrir a sessão depois de mim, porque o Benfica merece sempre abrir as sessões, vai falar do aumentar o valor da marca e do potencial de negócio de mídia. O João discutirá com uma lógica que abre o tema da multicanalidade, um dos temas mais desafiantes em torno desta capacidade de conhecer o cliente, de como se gera multicanalidade na banca e como é importante ter informação para o fazer. E o Carlos dará a sua visão desafiante e inspiradora de como uma empresa com a escala da Dow, com o reach global da Dow, se consegue reinventar quase que conceptualmente e infraestruturalmente em cima da capacidade de conhecer melhor os seus mercados. Tiago. Então, bom dia a todos. Obrigado, Rui, pelo convite. Prefiro não começar em primeiro e acabar sempre em primeiro. Sendo o Benfica um clube que está nos top 20 da Deloitte, que é considerado o terceiro clube maior do mundo em relação de adeptos, população portuguesa. Sendo que temos um estudo que indica que temos há cerca de 14 milhões de benfiquistas à volta do mundo. O Benfica sentiu a necessidade de criar um departamento multimédia que mais não é que uma agência de marketing digital e de comunicação digital, cujo único cliente é o Benfica. E agarrados ao Benfica, todos aqueles que são patrocinadores e todos aqueles que trabalham com o Benfica. E porquê é que sentimos esta necessidade? Porque sentimos a necessidade de fazer in-house e ter uma resposta muito rápida àquilo que nós sabemos que é uma loved brand. Mas não só é uma loved brand, mas também é uma hated brand. Porque o grande desafio que nós temos atualmente é que, se somos uma loved brand para os benfiquistas, também somos uma hated brand para os mesmos benfiquistas quando aliamos uma coisa que não é dissociável do futebol, que é a emoção. Se o jogo corre mal, nós passamos de loved brand para hated brand rápido. E no futebol nós sabemos que existem sempre três resultados possíveis, a vitória, o empate e a derrota. No Benfica nós sabemos que existe ainda um quarto resultado, que é ter a vitória, mas não ter goleado o adversário. E basta isto para que nós passemos ali uma linha muito tenue do que é uma hated brand e pelos próprios benfiquistas. Mas não só pelos próprios benfiquistas, mas também somos alvo do divertimento dos anti-benfiquistas. E os anti-benfiquistas, que não são só os sportinguistas, nem os portistas, nem os guimarãesistas e por aí fora, são todos aqueles com quem o Benfica for jogar. E, portanto, aí também temos aqui uma particularidade interessante. Portanto, não só somos uma loved brand, mas somos uma hated brand. Criando este departamento de multimédia, nós resolvemos trazer-vos um vídeo
mais do que eu explicar o que é que nós fazemos, este vídeo vai-vos explicar o que é que nós fazemos diariamente. Sport Lisboa e Benfica, o maior clube do mundo. E por ser o maior clube do mundo, em 24 horas há sempre muita coisa a acontecer. O Facebook oficial cresce 1.400 likes. Conseguimos 3.700.000 impressões online. Atingimos uma taxa de engagement no Facebook de 600.000 utilizadores. No Twitter, por cada 24 horas, são 90 novos seguidores. No Pinterest, 30 novos seguidores. E no Google Plus, mais uma centena. No site oficial são 50.000 visitas, 150.000 visualizações para 100 países, 74.000 pesquisas no motor de busca Google e 7.500 views no canal oficial de YouTube. Como conseguir estes resultados para a sua marca? Num mundo cada vez mais rápido e cada vez com mais opções, como conseguimos destacar a nossa marca de todas as outras? Hoje, todos nós estamos ligados, procuramos informação, trocamos experiências do que vivemos e do que consumimos. Assistimos a vídeos no YouTube, a qualquer hora e em qualquer lugar. Fazer uma pesquisa no Google tornou-se em algo tão normal como respirar. O Facebook já faz parte da nossa vida e, em muitos casos, é a nossa ferramenta de trabalho. A evolução desta rede social tem sido tão rápida que precisamos de comparar esta forma de comunicar com os 3 meios mais rápidos de comunicação para perceber a sua incrível evolução. A rádio demorou 38 anos a chegar aos 50 milhões de utilizadores, a televisão 13 e a internet 4. O Facebook chegou aos 100 milhões em apenas 9 meses. É incrível, mas é sem dúvida a ferramenta mais rápida para se chegar mais longe. O Facebook do Sport Lisboa e Benfica é o número 1 em Portugal. No total de utilizadores, 63% são do sexo masculino e 37% do sexo feminino. O Facebook oficial do clube funciona 24 horas por dia, 365 dias por ano, sem interrupções. É a ferramenta ideal para comunicar qualquer marca, tanto as grandes como as pequenas. Todas as marcas podem ter o seu espaço e o seu target definido. Oferece projeção e contacto com os clientes certos e ativos, permite network, é uma base de dados interativa, torna tudo muito mais acessível. Facilita o contacto entre pessoas, rentabiliza a marca e garante lucro, muito lucro. No meio de tantas marcas, temos de nos destacar e é aqui que os meios digitais do Sport Lisboa e Benfica podem ajudá-lo. Aumentamos a notoriedade da sua marca em 60%. Relevante, promovida e principalmente falada. O nosso sucesso reside na comunicação, na venda e na pré-venda, na fidelização, nas relações públicas, nos estudos, na viabilidade. Na Web 2.0 colocamos-lo no sítio certo, na hora certa, para as pessoas certas. Colocamos a sua marca onde deve estar, no topo. Bem, é tudo, mas há muito mais para falar e principalmente o que é interessante é que cada um destes touchpoints que aqui vocês puderam ver dá-nos a nós contactos e dá-nos a nós também mais conhecimento sobre o que são os nossos adeptos. Com isto permite-nos dar um nível de satisfação ao nosso adepto e principalmente ao nosso sócio muitíssimo superior. O João. Muito bem, bom dia a todos. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Tenho aqui um desafio grande, não é? Depois do Benfica e toda esta emoção, falar de banca é sempre mais difícil. Tem a particularidade, para aqueles que gostam do verde, tem algumas notas de verde e, portanto, não se sentem excluídos. De facto, a banca está a passar por uma evolução muito significativa, não só por todas as notícias e o contexto particular da economia, mas também estruturalmente a forma como os clientes encaram a banca. E isso é que eu vou falar e que apresenta ameaças, mas também grandes oportunidades, e onde o Big Data aqui é uma big opportunity também para a banca e para aqueles primeiros que agarrarem este desafio. Começando pelo princípio, obviamente, como podem ver no gráfico, tem havido uma alteração dramática da forma como os clientes interagem com o banco. O balcão, as visitas aos balcões têm vindo a cair de uma forma muito significativa, em contrapartida a internet a assumir aqui um peso muito significativo. 30% dos clientes já usam regularmente a internet banking,
e o balcão que estava em 80%, aqui 50%. Há muito mito de que são os mais novos que deixaram de ir ao balcão, não é verdade, como podem ver do lado direito, quer os mais novos, quer os mais velhos, usam exatamente, têm a mesma frequência de ir ao balcão, os mais novos é muito mais multicanal. Aqui em particular o Banco Espírito Santo continua a evoluir, é um dos líderes nesta nova vaga de internet, está bastante acima na utilização, os seus clientes quase 40%. Qual é que é a questão desta mudança de mix de utilização de canais? A grande questão é que mais de 90% das vendas em banca são realizadas no canal de balcão. Portanto, se cada vez os clientes vão menos aos balcões, há aqui naturalmente uma ameaça significativa. Isto tem a ver não com o facto dos bancos não serem entidades tecnologicamente avançadas, tem a ver com há muitas questões regulatórias e cada vez mais difíceis que tornam bastante complexo a venda fora do canal balcão. Obviamente a tecnologia aqui tem evoluído e o primeiro passo é necessariamente fazer com que, hoje em dia, todos os canais que são eminentemente transacionais, numa lógica totalmente integrada, passem a ter, para além da componente transacional, a componente de venda. Mas isto é o básico, isto é aquilo que os bancos têm vindo a fazer. A grande oportunidade reside, de facto, na rentabilidade que os clientes apresentam, dependente do contexto e da utilização e intensidade de utilização de canais. Como podem ver, um cliente que é exclusivo balcão tem uma rentabilidade de 100. Se deixarmos pura e simplesmente ser um exclusivo internet que tem uma rentabilidade 40% inferior, portanto 60%, a grande oportunidade está no cruzamento do canal balcão com o canal internet, portanto os clientes multicanal, com uma rentabilidade de 150%, portanto 50% acima, e aqui sim é a grande oportunidade para, com os crescentes volumes de informação, poder alimentar as redes comerciais físicas com leads cada vez mais certeiras, por forma não só a otimizar a eficácia da venda, como podem ver as taxas de sucesso a evoluir significativamente, mas também a eficiência, uma vez que não há um desgaste de ofertas não customizadas aos clientes, e onde aqui o Big Data, quer pela utilização intensiva dos canais internet, não internet, canais proprietários, mas cada vez mais, e aqui a banca também está posicionada nessa dimensão, em toda a informação não estruturada, por forma a compatibilizar com a informação que o banco tem internamente, podendo assim ter leads mais certeiras e ter a nossa rede comercial com uma eficácia de venda cada vez maior. Há alguns casos concretos, como é que se podem fazer isso? Um deles é, obviamente, através de casos de real-time decision, através do BESNet, onde se apresentam várias ofertas, podemos testar, portanto, test and learn, as que têm maior sucesso, naturalmente, poder depois massificar para todos os canais do banco. Desde logo uma curiosidade, como sabem, o Banco Espírito Santo tem uma relação muito forte, uma parceria com o Cristiano Ronaldo. Sempre que aparece a cara do Cristiano Ronaldo, apesar de já fazermos campanhas há mais de 10 anos com o Cristiano Ronaldo, está sempre no topo e, portanto, é um caso muito interessante de afinidade com a simbologia que o Cristiano Ronaldo representa. Mas também podermos, através do digital, reinventar alguns modelos que existem com valor para o cliente e, naturalmente, para o banco. Um dos casos claros é o extrato integrado. O extrato integrado todos, sendo clientes bancários, recebem, que tem basicamente a informação estruturada de uma forma muito orientada a como o banco internamente vê as várias linhas. Obviamente que com vários estudos de research, 80% das famílias gostavam de ter informação mais detalhada para ter o seu orçamento familiar. Muitas delas não fazem e, portanto, nós reinventámos o extrato integrado, criámos o conceito de orçamento familiar BES, em que, em vez de ver uma lista no seu extrato com todos os itens de movimentos, poder categorizar em supermercados, em viagens, em saúde, etc. E, portanto, ter um orçamento com as receitas, com as despesas e evolução ao longo do tempo. Isto, naturalmente, para o cliente tem um valor imenso, para o banco também, porque muitos destes movimentos podem ser caracterizados pelos próprios clientes, o que nos dá a informação mais fiável e mais útil e que, em terceiro lugar, permite ter ofertas mais customizadas e, portanto, o cliente também por aqui ganhar, não só por ter uma informação mais orientada às suas próprias necessidades, mas também ofertas que o banco faz de forma mais sistematizada. Portanto, em síntese, que toda a informação, o Big Data, não a vertente tecnológica, mas o que é que se faz com todo este manancial de informação estruturada e não estruturada é absolutamente crítico para a evolução do banco e, naturalmente, já Charles Darwin dizia que as espécies
que vão sobreviver não são nem as mais fortes, nem as mais inteligentes, são aquelas que mais rapidamente se adaptam à mudança e isso é o que o Banco Espírito Santo procura fazer. Obrigado. O Carlos. Carlos. Ok. Mandaram-me falar agora. Eu não tenho slides. Peço desculpa, mas não tenho slides. E vou falar daqui. Tenho aquele é a companhia de onde vem. Falar daqui, sabem porquê? Porque está ali um relógio que diz que a gente está a falar demais, então assim não o vejo. Como é que começar a falar sobre Big Data sem fazer primeiro uma pergunta? Tenho aqui esta audiência toda, vou fazer um survey. Estão comigo? Ajudam-me? Estão preparados para levantar o braço, votar à Suíça, que é assim a levantar o braço, é onde eu vivo? Eu vou-vos dar 3 segundos para escolherem o vosso número preferido de 1 a 4. Ok, já passou. Quem é que escolheu 4? 3 pessoas. Quem é que escolheu 1? Quem é que escolheu 2? Quem é que escolheu 3? Esta escolher 3 de 1 a 4 é perfeitamente uma reação subconsciente. Sabem porquê? Eu também não sei, mas há tanta coisa relacionada com 3. Ele disse, os resultados são 3. Vitória, empate ou... Nós, no Western World, desculpem alguns termos em inglês, mas já não sei em português, mas na nossa cultura ocidental, especialmente na católica cristã, está tudo à volta do 3. Pedro negou 3 vezes. É o Pai, Filho, Espírito Santo. Os pastorinhos de Fátima eram 4? Eram 3. Pois é, esta coisa do 3 é interessante. É cabeça, tronco e membros, é 3 outra vez. Esta coisa do 3 é interessante. O tempo, como é que é dividido o tempo? É passado, presente e futuro. Isto é engraçado. Um dia, quando parar de andar a viajar por aí e a tentar representar a companhia, que eu gosto muito, 22 anos com esta companhia, porquê? Porque me identifico com a missão. A missão da nossa companhia é cruzamos ciência de materiais com tecnologia para inovar o que é essencial para o progresso humano. É uma companhia que fixámos então as 3 coisinhas que eu quero que vocês se lembrem da DAO, porque não tenho slides. As 3 coisinhas que eu gostava que se lembrassem era o passado. Uma companhia que foi criada há 115 anos. Uma companhia conhecida por 3 coisinhas. Inventar, fabricar e vender. Guess what? Quando chegamos agora, já não é suficiente. Vender por si só um produto não chega. Os consumidores tornaram-se mais específicos. Os consumidores querem mais. Portanto, o que é o presente da DAO é uma companhia em transformação. A tal companhia que não são 60 mil milhões de euros, são de dólares, é um bocadinho menos, são 52 mil pessoas, vendemos 5 mil produtos. O que vou-vos falar mais tarde é como trabalhar numa value chain que é fundamentalmente complexa. Nós somos fundamentalmente uma empresa de ingredientes. O futuro é posicionarmos não numa empresa que era fundamentalmente uma empresa de commodities, numa empresa que é, nós temos ingredientes. Fazem ideia de alguns ingredientes que temos? Nós não vendemos nada que seja consumidor final. Nós estamos dentro dos produtos que todos nós consumimos. Por exemplo, de manhã, os senhores que fazem a barba têm uma Lubra Strip na Gillette que faz com que seja lubrificada a pele que não arranhe. Tem um polímero da Dow. Os shampoos e os condicionadores para as senhoras, por exemplo, só se pode ter o cabelo bem condicionado se tiver muitos dos nossos polímeros. Aí estamos dentro, ou seja, trabalhamos com a Procter, com a Unilever, trabalhamos com todas as grandes marcas de cosméticas. Aliás, a cosmética, que é a parte que eu tenho, a Dow representa o Home and Personal Care, eu acho que é uma indústria fascinante, a indústria de cosméticos. Sabem porquê? Por 3 coisinhas também. Os cosméticos, na fábrica, fazem cosméticos. Sabem o que é que eles vendem nas lojas? O que é que eles vendem nas lojas, sabem? Hã? Sonhos. Na loja eles vendem sonhos, não vendem cosméticos. Sabem o que é que o pessoal compra? Esperança. Não é? O anti-aging, não é? O melhor anti-aging qual é? Do mercado? Não é o DXC, é o Photoshop. Mas pronto, a parte disso. A parte disso. E para terminar, tanto das 3 coisinhas, o passado, uma empresa fundamentalmente focada em produzir, uma empresa no presente perfeitamente em transformação, o futuro, posicionarmos como uma empresa de ingredientes, uma empresa que cruza ciência e tecnologia para inovar o que é fundamentalmente para o progresso humano, representando soluções sustentáveis para os nossos clientes. É isso que é a DAO. A DAO, e para introduzir e para finalizar, a tal complexidade do value chain que nós vamos falar a seguir, a DAO tem 5 mil produtos, processamos 3 milhões de encomendas todos os anos para vender os tais 60 mil milhões de dólares e temos o contacto com o cliente de 350 mil contactos que temos anualizado. E somos uma empresa de B2B, mas como vamos falar nesta sessão,
estas novas tecnologias aproximaram o B2B do B2C e eu acho que há uma plataforma que era uma fronteira que está a desaparecer. Muito obrigado e falamos mais um bocadinho daqui a bocado. Muito fixe. Eu, apesar de trabalhar numa empresa de mídia, vou ter dificuldade em ter a capacidade de entertainment que empresas como a Adel demonstram com a intervenção aqui do Carlos. Bom, a minha empresa tem 3 coisas fundamentais para dizer hoje. A primeira coisa fundamental é, ao contrário dos meus 3 parceiros de painel, tirando o moderador, está a fazer uma alteração. O impacto da revolução digital que todos conhecemos nestes 3 negócios, como vimos, tem um impacto que promove uma necessidade de alteração ou adaptação do seu modelo de negócio a essa realidade. O nosso negócio, que é o negócio de mídia, a transformação é radical, ou seja, temos uma transformação que é, em toda a cadeia de valor, há uma necessidade de transformação dessa realidade. Eu ainda sou do tempo, provavelmente alguns de vocês também são, em que a informação chegava-nos pela rádio durante o dia, esperávamos todos pelas 8 da noite pelo serviço noticioso que a televisão nos dava e no dia seguinte os jornais transmitiam uma visão mais pormenorizada daquilo que tinha sido o acontecimento que tinha sido passado no dia anterior. Bom, isto hoje é uma realidade completamente diferente. Hoje, os meios de comunicação que anteriormente tinham o exclusivo da produção, reprodução e distribuição dos conteúdos deixaram de o ter. Hoje, nós temos todos os dias televisões especializadas e de noticiosas com informação em permanente atualização. Temos no nosso computador, na ponta do teclado, informação sobre temas de nicho ou informações gerais. Deixámos de ter os jornalistas como únicos produtores de informação, porque os utilizadores passaram, através dos sites participativos e através das redes sociais e através dos blogs, a produzir também a informação. Passámos a ter um conjunto adicional de canais de distribuição, como os próprios computadores, os tablets e os smartphones, e, portanto, o nosso modelo de negócio foi fortemente impactado por essa realidade. Portanto, tivemos que acrescentar à nossa dimensão do negócio uma dimensão digital. Há uma notícia muito boa para nós, que é o nosso restaurante passou a estar cheio de clientes a toda a hora. Uma coisa que era um restaurante onde chegavam os clientes a uma determinada hora e recebiam um produto, passou a permanentemente as pessoas a acederem ao nosso restaurante. Porquê? Porque a informação, nunca como hoje, o acesso à informação passou a ser uma coisa-chave e as pessoas determina a sua vida esse acesso à informação. E, portanto, nós nunca, como hoje, quem soube fazer esta alteração, teve tantos clientes. Eu gostava isto também nos permite uma outra coisa, que é, enquanto que anteriormente nós entregávamos um dia, a 1 hora do dia, o nosso produto ao consumidor que o lia, agora temos, com estes canais de distribuição e esta oportunidade que se abriu, a possibilidade de contactar com o cliente ao longo do dia através das múltiplas plataformas. E, portanto, nós acompanhamos a experiência da nossa audiência e o interesse dela pela informação que nós fornecemos ao longo do dia. Bom, para terem uma ideia do que é que isto impacta no nosso negócio, posso-vos citar 2 casos, o caso do Jornal Record e o caso do Jornal de Negócios, onde, por exemplo, o caso do Jornal Record, nós neste momento temos uma audiência em papel de 920 mil leitores diários. No digital temos 1.900.000 leitores. Temos 230 mil fãs no Facebook, temos mais de 250 mil aplicações descarregadas nos telemóveis. O Negócios, com uma audiência mais limitada no papel, com 220 mil leitores em papel, tem 800 mil leitores no digital, tem 100 mil fãs no Facebook e tem 90 mil aplicações. Portanto, para o nosso negócio nunca tivemos tantos leitores e, portanto, nunca tivemos tantos clientes com a oportunidade de lhes vender. Nós, na Cofina,
Estamos a saber agregar esta nova dimensão digital ao nosso negócio. Somos o líder dos grupos de mídia em termos de dimensão de mercado. Temos 45 milhões de visitas mensais e 285 milhões de page views todos os meses. Já temos 10% do nosso negócio de publicidade no digital e, em alguns casos, como os que vos citei, já temos entre 30% a 50% das receitas publicitárias. Estamos a fazer uma evolução num dos componentes fortíssimos do nosso negócio, que é a componente de obtenção de receitas dos utilizadores. Estamos a lançar soluções premium que têm estado a ser desenvolvidas e a integrar e, portanto, nesse sentido, somos pioneiros. Bom, e estamos, por último, a fazer a mudança organizacional que toda esta revolução nos exige. Bom, qual é a grande chave para podermos fazer esta mudança de uma forma adequada? É a informação que o digital nos permitiu agregar, gerir e transformar. Portanto, a transformação da nossa organização e a transformação do nosso modelo de negócio está hoje assente na capacidade da organização de gerir a informação que recebe e de transformá-la e de atuar em conformidade com ela. Obrigado. Vamos começar agora uma segunda fase da nossa sessão, em que, idealmente, com perguntas equivalentes para os quatro, para que se possa perceber um bocadinho o contraponto dos diferentes negócios, se detalhe, como expressei ser no início a nossa ambição, do que estamos a falar e de quais são os drivers de criação de valor. Eu seguiria, quase que por definição, a ordem com que fomos apresentando e começava por desafiar o Tiago a comentar connosco algo que ele próprio acabou por referir no fim da intervenção dele, que tinha a ver com esta nova capacidade de conhecer. De facto, historicamente, o Benfica tinha clientes e sócios, e diria que simpatizantes, pelo menos estas três categorias de putativos interlocutores, que conhecia de interações físicas, conhecia do que eram a sua relação como sócios, as suas idas ao estádio. Progressivamente tem um espectro, diria que infinitamente maior de capacidade de os conhecer e de os interpelar. E justamente a pergunta que eu deixo ao Tiago é como é que conjuga essa informação, como é que a agrega e o que é que de novo lhe permite fazer neste seu mundo, pelo menos, de concepção como negócio de mídia e de desafio a outras marcas para o Benfica se associarem. Rui, primeiro há que fazer uma distinção entre o que é para nós o adepto e o sócio do Benfica que esteja fisicamente ligado ao Benfica ou digitalmente ligado ao Benfica. A diferença é esta: se vocês forem sócios do Benfica e forem comprar o vosso bilhete à bilheteira do Benfica, nós sabemos que descarregaram um determinado bilhete num determinado cartão de sócio e podem entrar com aquele cartão dentro do Benfica. Se for um adepto e não estiver na base de dados do Benfica e comprar um bilhete físico, a única coisa que eu sei sobre aquela pessoa é que teve uma determinada transação. E sei que aquele número daquele bilhete, a uma determinada hora, entrou dentro do estádio. Ponto. E fica por aqui. Não faço a mais pálida ideia se é um homem, se é uma mulher, que idade tem, não faço ideia nenhuma sobre aquela pessoa. Qual é a diferença para o digital? É que a partir do momento em que ele tem que se identificar dentro de um site que foi construído de raiz para este efeito, que já se cruza com o Facebook, se a pessoa tiver Facebook, que se auto-atualiza sempre que a pessoa assim quiser, com as APIs necessárias. Então, o que é que faz é que eu sei tudo sobre aquela pessoa, entre aspas. Tudo aquilo que ela me permitir conhecer. E, portanto, a diferença é que entre ter uma transação que não passa de uma transação de troca de dinheiro e alguém entrou dentro do estádio com um determinado bilhete, eu passei a saber quem é que entrou dentro do estádio porque sei exatamente quem é aquela pessoa. Sei se é um homem, se é uma mulher, se tem filhos, se não tem filhos, que idade tem, o que é que se gosta, se vem muitas vezes, se vem poucas vezes. E posso, inclusive, pedir a ele, por exemplo, uma aplicação rápida disto posso-lhe pedir, ao fim de 10 vezes ele comprar um bilhete de adepto, posso-lhe sugerir, olha, você vem tantas vezes ao estádio, faça sócio e compra um Red Pass. E com isto vai ter estes e estes benefícios. Portanto, esta é uma das formas que nós fizemos. Qual foi a maneira como idealizámos o projeto? Foi há 2 anos atrás, em 2010, fui desafiado
para comandar todo este novo departamento de multimédia de Benfica. E a primeira preocupação que o Benfica tinha na altura era exatamente esta, ou seja, conhecer, nós temos o que chamamos uma obesidade de informação, nós temos demasiada informação sobre os nossos consumidores no digital que não conseguimos tratar de forma alguma. E, portanto, havia a necessidade de criar ali um social CRM que nos ajudasse a processar toda aquela informação de forma útil para o Benfica. E às vezes não tem a ver apenas com aumentar vendas, tem a ver com dar mais aos benfiquistas. Muito bem. João, tu comentaste a ideia e o paralelo entre informação estruturada e não estruturada, entre aquilo que são os contextos eminentemente transacionais do que é a minha relação convosco e que sabem o que é que produtos tenho e que não tenho e que interações tenho, com aquilo que pode ser uma crescente lógica até de contexto de venda como grande desafio. Quão deste desafio de as compaginar é tecnológico e quão é processual? Quão é, de facto, de assumir que se pode ter uma nova visão do cliente e, em função disso, atuar sobre ele de outra forma? Bem, a banca tem a sorte de, ao contrário de outras indústrias, tem muita informação transacional por parte dos clientes e, portanto, consegue saber exatamente a frequência de utilização, quanto é que faz aos canais, se é um lado, se é o outro. Mas isso, ao mesmo tempo, faz com que a banca também sinta, sendo um setor de confiança, sinta que as próprias pessoas já sabem tudo sobre os clientes e, portanto, tomam como ponto de partida questões que muitas vezes estão já com um preconceito já definido à partida, de que as coisas são feitas de determinada maneira e que os clientes se comportam de determinada maneira. O que esta informação toda vem permitir é exatamente uma muito maior proximidade à decisão e isso tem um ganho muito significativo, não só para rapidamente desmistificar muita coisa que existe e nesse aspecto essa informação transacional com toda a componente de redes sociais traz a dimensão mais soft, da dimensão não bruta, digamos assim, do número de transações que é feito e tem um valor, obviamente, incomensurável. O desafio é enorme. O desafio é enorme porque aqui a banca tem um desafio muito mais significativo, porque enquanto uma marca como o Benfica, onde tem uma emoção muito forte e, portanto, toda a componente do Facebook, dos tweets, etc., rapidamente se pode evoluir de uma forma muito significativa, a banca, até por todo o contexto que vivemos, tem que ter muita cautela na forma como se aproxima às redes sociais. E isso limita enormemente toda a informação que daí se pode retirar. É algo que se está a fazer com bastante cautela, que tem imenso valor, mas que o desafio é muitíssimo significativo, até porque há aqui questões, e que vamos discutir mais daqui a bocadinho, de privacidade e de confidencialidade dos dados, e, portanto, até que ponto, qual é que é a fronteira onde uma empresa pode ter esta informação e, portanto, ter uma análise profunda, data-driven marketing, como aqui foi chamado, que é um valor imenso, mas que, obviamente, aqui há questões que, em particular em banca, se põem e que tornam bastante complexo este novo desafio. O Carlos, quando fomos preparando esta sessão, foi partilhando connosco a visão de como se transformou, e aflorou há pouco essa ideia, como se transformou uma unidade e uma operação eminentemente industrial naquilo que o Carlos chama uma Customer Facing Company. De que forma toda esta nova camada de digitalização das relações, do Data-Driven Marketing, como também o coloca, vos ajudou e vos potenciou e vos mostrou que era possível redesenharem a vossa cadeia de valor? Eu acho que foi quase uma necessidade. Uma empresa, como eu disse há pouco, processa 3 milhões de encomendas. É forçoso, há duas maneiras, ou se faz isso manualmente, parece quase impossível, não é? Ou se automatiza. A automatização chegou, eu recordo-me, quando entrei na DAO em 1990, foi quando, por exemplo, estávamos a instalar o SAP, que era uma coisa relativamente recente na altura. Portanto, a necessidade de automatização foi grande. Eu gostava de fazer um parênteses. Há bocado, quando fiz a brincadeira do 1, 2, 3,
O presente é um presente de transformação. A Dow é um colosso, é uma companhia grande. E isto, às vezes, eu faço a analogia, nós, como temos a mania de ser navegadores, isto é o mar das oportunidades, não é? Falando do mar, não é a mesma coisa que ter um iate de recreio e andar a bombordo e a estibordo. Isto é como se fosse um grande petroleiro, não é? Quando quer ir a bombordo ou a estibordo, que leva tempo a mover. Portanto, esta transformação da Dow começou, fundamentalmente, há 5, 6 anos. Eu faço parte do grupo que foi isolado para fazer a transformação. Para não ser. A grande parte da Dow continua a ser o super commodities, usamos petróleo e natural gas e fazemos toda esta enorme quantidade de plásticos e químicos que vão desde da farmacêutica a combustíveis. Quando isolamos, foi a necessidade de começar a criar dentro da Dow para a transformação dos próximos 10 anos alguma coisa que se faça mais customer-centric. Para nós era um bocado esquisita esta história do customer, porque nós produzimos e vendemos. E acabou. Eu estive nessa parte durante muitos anos. Esta noção do cliente e o cliente ter uma opinião é uma coisa um bocadinho estranha para nós. As transações, eu recordo perfeitamente, quando comecei como vendedor aqui na Dow, eu saía, fazia as minhas 9 horas para Bragança, como eu disse ontem, de carro, porque a autoestrada ainda não havia até lá, isso é uma das coisas que agora mudou, e eu telefonava ao escritório para ir 2 vezes por semana para saber as coisas. Hoje o cliente, portanto, na parte de commodity, os preços são dados de manhã ou à hora, porque a concorrência é assim, é transparente. Porque há plataformas de e-commerce. Pode-vos parecer ridículo, mas há transações de produtos químicos, por exemplo, a unidade mais pequena são 23 toneladas, não é propriamente uma coisa a trazer no bolso. Essas coisas são transacionadas eletronicamente ao minuto. Portanto, essa necessidade de reagir foi premente. A automatização vem daí e isso começou-nos a forçar a conceber novos modelos de negócio. Portanto, o tema da apresentação de hoje e do call é fomos forçados a ter um novo modelo de negócio que se centra mais no cliente e ficar a compreender melhor. Há 2 value chains. Há uma que é fabricamos, continuamos a fabricar e por aquele modelo todo complexo acabamos por entregar a um cliente. E o cliente fundamentalmente quer que o nosso produto chegue a horas, seja um produto de qualidade. Mas há uma outra faceta, um outro aspecto, que é aí que nós nos concentramos nesta transformação de ser centrados no cliente, que é, fundamentalmente, pensar, ok, isto vai de A, B, C, D, acaba por chegar a um consumidor, como há bocado a brincadeira dos cosméticos, não é? Os nossos ingredientes acabam num creme para a pele ou num anti-aging. Há uma cadeia de conhecimento que nós não tínhamos acesso. Quer dizer, tínhamos acesso, mas fazer um survey, ou fazer uma pesquisa de mercado, levava se calhar 1 ano. Hoje é em tempo real. Portanto, continuamos a ser fundamentalmente uma companhia de push product, através do value chain, portanto, se produzimos aqui e vendemos aqui, vai para ali. Agora, o que fazemos é um pool de knowledge, o que fazemos é um pool de conhecimento. Ou seja, estamos muito mais interagidos. A unidade que eu co-lidero a nível mundial é uma unidade que não tem fábricas. Nós recebemos os produtos da Dow, somos uma unidade intermediária e concentramos no mercado. As pessoas que eu contratei para a minha equipa, fui buscar 50% das pessoas ao mercado, aos nossos clientes, a outros intermediários, ou seja, que nos trouxeram a visão da cadeia de conhecimento. Portanto, arredondando, continuamos a ter os crackers que partem o petróleo e fazem tudo, toda a cadeia de distribuição, mas aprendemos muito mais sobre a cadeia de conhecimento. Uma das coisas que ontem me impressionou, o Carlos comentava que a Dow tem followers e fãs no Facebook, portanto, uma coisa que... Eu estou espantadíssimo que a gente tem uma conta de Twitter e adoram temos followers. cracking de petróleo e, portanto, querem saber as coisas em tempo real. Pedro, uma das coisas que quando fomos preparando a sessão mais me impressionou foi como a perspectiva que inicialmente, se calhar, mais pautou o valor por trás do digital para os mídias, que era, finalmente, vou conhecer muito melhor os consumidores e caracterizá-los como target media, e, portanto, há aqui um potencial de transferir valor da publicidade em papel para a publicidade em digital, ter-se-á concretizado, se calhar não com a escala prevista, mas, de repente, à luz, sobretudo, do que é hoje uma necessidade, ontem até curiosamente discutida aqui no Congresso, de conseguir fazer mídia com menos recursos, foram perceber que há mais valor na informação do cliente e que essa vos permite gerir melhor aquilo que discutíamos ser uma necessidade de long tail. Pedia-lhe que partilhasse aqui connosco como hoje usam a informação dos consumidores para gerir uma redação de forma eficiente, maximizando o valor que se entrega ao consumidor, mas também nunca desrespeitando a necessidade de ter que
que servir o que são nichos dentro daqueles quase 2 milhões de leitores que cada uma das publicações tinha. Nós, o negócio dos mídia impresso tinha uma característica interessante e peculiar, que era, primeiro, como alguns dos negócios, tinham um distribuidor no meio, ou seja, a relação dos mídia não era uma relação direta com os clientes. Portanto, nós entregávamos a uma distribuidora e essa distribuidora tinha a relação com o cliente. Portanto, a informação que nós tínhamos sobre o sucesso de cada publicação tinha a ver com as vendas diárias, com sorte, também com informação regular, segmentação geográfica dessas vendas e depois tínhamos estudos regulares sobre o perfil dos nossos consumidores e a seguir fazíamos, obviamente, estudos ad hoc sobre a forma como os consumidores encaravam o nosso produto e determinadas componentes do produto. O digital traz uma dimensão completamente nova a esta realidade. Ou seja, nós, neste momento, não só temos uma relação direta com o consumidor, como aquilo que era, eu recordo muito, no início da atividade nos jornais, a discussão do que era a capa do jornal e se aquilo ia interessar ou não interessar ao público que estava em causa, porque já não se falava em o conteúdo no interior do jornal, porque cada conteúdo seria lido a posteriori. Agora nós temos informação, aquilo a que o Tiago chamou com alguma graça a gordura da informação. De repente... A obesidade. Que é mesmo doença, de repente, uma informação que não tínhamos sobre o consumidor, de repente temos em excesso e, portanto, estamos com a abundância da informação. E depois há um segundo aspecto que é uma cultura de achar o que é que o consumidor entendia e o que é que o consumidor gostava, passar para uma cultura de perceber que hoje temos informação sobre os interesses do utilizador que podem condicionar-nos a utilização do que podemos fazer. Obviamente, na empresa, ao contrário de 3, há 4 áreas onde nós estamos a utilizar de forma massiva esta informação. A primeira é a primeira que se adaptou imediatamente, que é a questão da publicidade, e, portanto, hoje a publicidade utiliza o volume brutal de informação para disponibilizar de acordo com características, fazendo soluções de remarketing, behavioral marketing. Portanto, temos uma panóplia de soluções muito adaptada a todas as exigências que os anunciantes têm. E há depois mais 2 áreas onde, obviamente, é muito mais difícil a digestão pela companhia das mudanças que é necessário impor, que tem a ver precisamente com a otimização dos recursos e perceber em cada momento qual é a afetação de recurso que devemos fazer para cada história que nos surge, obviamente, tendo em conta as limitações que poderei explicar um bocadinho mais à frente. Depois, uma segunda coisa é, como sabemos, o que é que interessa ao utilizador, a que horas é que ele está a ler aquela informação, qual é a origem dele em termos de fonte de acesso, qual é a plataforma que ele está a utilizar. Obviamente, o modelo de otimização daquilo que é a experiência do utilizador quando está nas nossas plataformas, podemos atuar sobre isso. E, por último, a informação sobre o utilizador e sobre a padronização de alguns tipos de utilizador permitem-nos soluções de upselling de produtos e serviços interessantíssimos e permite-nos tomar decisões muito rápidas sobre alterações de preço, sobre lançamentos de novos produtos que servem não só para os consumidores finais, mas também, obviamente, para os anunciantes publicitários. Portanto, obviamente, a dificuldade neste momento é pôr a organização a gerir em função da informação e esquecer o histórico do passado, de fazer as coisas por feeling e por achar que é de determinada maneira. E hoje temos as ferramentas, obviamente, com a necessidade de as gerir, agregar e disponibilizá-las de uma forma útil e em tempo útil, para que possa haver uma gestão eficiente dos recursos e um aproveitamento desta relação com as audiências que nunca foi tão maravilhosa como hoje. Não? Eu continuava com o Pedro. O Pedro tem 1 ou 2 slides para nos mostrar, para ilustrar 2 das coisas que agora referiu. Uma é esta nova capacidade de gerir um produto em tempo real, o que de facto, face ao que era uma dinâmica editorial de produção de conteúdos, há uma década atrás, é profundamente diferente. E como é que, naquilo que sabemos que é sempre uma discussão complexa entre a liberdade editorial e o interesse de um consumidor, que para todos os efeitos
é um consumidor que quer ter uma escolha, como é que se gera? E a outra que foi aqui também agora abordada, de que forma esta aprendizagem no digital vos permitiu ser mais competentes na definição do fecho, não fecho, é premium, não é premium, é pago, não é pago, que é daquelas discussões que também há anos os mídias têm tido, o início muito no achismo e aparentemente hoje com uma capacidade mais informada de a tomar. Muito bem. Bom, eu começava por, antes de apresentar o slide, gostava de começar por dizer, fazer aqui uma nota, um pressuposto, que é o nosso negócio tem uma dimensão que vai para além do próprio negócio em si. E, portanto, há um limite para a otimização daquilo que são os recursos e da otimização da gestão da informação e das notícias. E isto, para vos dizer o quê? Enfim, nas sociedades democráticas modernas, o papel da informação e da liberdade da informação e da diversidade de informação tem um papel fulcral. E, portanto, as empresas têm mecanismos de autonomia das redações editoriais quanto à decisão que tem que haver um equilíbrio nos produtos e nas notícias que são veiculadas entre aquilo que é relevância, aquilo que é importante e aquilo que é popular. Porque, obviamente, dos dados e da informação que temos, levar-nos-ia a focar-nos exclusivamente naquilo que é popular. Bom, mas hoje a informação que temos disponível permite-nos tomar decisões no momento com base em informação e fazer uma gestão muito mais eficiente do recurso. Eu pedi para mostrarem aqui o primeiro slide. Nós temos neste momento na Ecofina temos instalado nas redações um sistema de dashboard de atualização de 10 em 10 minutos que nos permite a quem está a pilotar a gestão dos sites e a gestão das várias plataformas e da informação saber qual é o status atualizado a 10 minutos de cada das suas plataformas. Portanto, temos aqui um dos primeiros quadros, que é uma informação geral que aponta para dados sobre o que está a acontecer naquele dia e o dia homólogo ou o dia anterior, nos casos o dia homólogo, outros casos o dia anterior, e, portanto, permite ter uma noção do que é a realidade a nível de fontes de acesso, a nível de visitas, a nível de número de notícias colocadas, número de comentários que estão a suscitar, número de subscritores, page views, visitas, etc. Mas, mais interessante que isso, temos informação atualizada sobre a última hora, sobre as 15 notícias que estão a suscitar maior interesse por parte dos utilizadores e a sua variação face à posição nos 10 minutos anteriores. Ou seja, isto permite, do ponto de vista de uma otimização de recursos, perceber qual é o impacto que cada notícia está a ter, qual é o sucesso que ela está a ter, decidir sobre a promoção dessa notícia ou deixar de a promover se ela já não está a despertar interesse. E, portanto, a gestão hoje dos meios que nós alocamos a cada informação e o momento em que a disponibilizamos e a forma como é produzida é gerida de uma forma eficiente pelos editores. Temos também, obviamente, a mesma informação relativamente às notícias das últimas 24 horas, para ter uma informação geral. Temos, obviamente, também informação sobre o que é que se está a passar nas redes sociais e temos depois informações genéricas sobre as secções mais vistas, as áreas de vídeos. Portanto, perceber uma informação transversal a toda a organização, a toda a disponibilização de informação sobre o que é que está a acontecer, quais as áreas onde podemos atuar e, portanto, há uma capacidade muito mais eficiente de gerir os recursos que temos no sentido de otimizar a alocação que fazemos destes. Muito bem. Ops. João, pegando no extrapolar desta discussão, porque é, em certa medida, uma discussão do novo desafio multicanal, do antigo físico, para o caso da imprensa papel, e hoje o digital, e no caso de um banco, uma coisa eminentemente centrada em balcão, para hoje uma coisa muito mais multicanal. Perguntam quais as novas necessidades de conhecimento que esta multicanalidade traz e, da mesma forma, e numa tentativa de objetivação,
onde é que é possível fazer melhor? Ou seja, o que é que eu, sabendo mais de um cliente, posso hoje, do ponto de vista do interesse do banco, mas também do respeito das necessidades do cliente, fazer melhor, e desde logo nesta fase em que a nossa relação com os bancos está a mudar muito, de uma lógica eminentemente centrada no crédito, progressivamente, no interesse das partes, até numa lógica mais centrada na poupança e nas aplicações. Eu, ao ver esta que a Cofina tem, é impressionante que é transversal aos vários setores. A própria banca tem neste momento não um dashboard ao dia, ao minuto, digamos assim, obviamente é ao dia, com esta informação toda que é de uma utilidade imensa. Na banca não temos esta necessidade de atualizar ao minuto, nem temos o tema da capacidade. Gostaria de ter com as visitas aos balcões para poder dimensionar melhor cada um dos balcões, mas esta informação é uma informação bastante rica e que nos permite ter ofertas muito mais customizadas e passar um valor de confiança muito maior ao banco. O caso que eu apresentei, o caso do orçamento familiar. Portanto, os bancos até agora tinham um dispositivo que é o extrato integrado, que é que todos recebemos em casa ou recebemos por e-mail o aviso, em que tem a informação toda cadastrada, etc. Essa informação, pronto, é muito útil para ver os saldos, mas pouco ajuda as famílias a decidirem o que é que têm que fazer e onde é que podem cortar. Este tema do digital e a capacidade de criar novos serviços de valor, reinventando questões que já existiam, que é como o caso do extrato integrado, no caso do orçamento familiar, onde se pode ver as despesas, as receitas, onde é que gastou no supermercado, se foi em restaurantes, se foi na saúde, se foi na escola, se foi na empregada, se foi, etc. Não só permite ao banco, depois, com a recaracterização dos movimentos, ter informação mais fiável, mas permite também oferecer um conjunto de novos serviços para potenciar, digamos assim, tudo que muitas famílias se debatem com a gestão diária e mensal do orçamento familiar. Sejam eles serviços de poupança, desenvolvemos e com base nessa análise descobrimos que havia 2 ou 3 necessidades. Uma delas era, por exemplo, que os clientes que queriam poupar, viam as suas despesas, mas sentiam que não conseguiam, como é que podiam poupar. A forma mais eficaz de o fazer era quando utilizavam os cartões de débito, pagar um valor para pagar a sua compra e automaticamente pôr um montante na poupança, até era um alívio, digamos assim, psicológico, porque estavam a gastar, mas ao mesmo tempo poupar, e portanto permitiu-nos ter um conjunto de informação muito vasto para fazer outras coisas, obviamente antes da concorrência. Agora o desafio é imenso, porque culturalmente estamos muito longe de conseguir trabalhar esta informação toda de uma forma estruturada. Ainda há muita gente que acredita, isto é muito engraçado, mas pronto, vamos lá fazer as coisas como era antigamente. Acho fantástico, ficção científica, isso nos filmes parece muito interessante. Portanto, há sempre aqui um dilema dentro das organizações entre a forma antiga de fazer e a forma nova, que vai demorar o seu tempo. Os próprios marketings têm que se alterar de uma versão mais soft para competências muito mais analíticas, muito mais de aproximação. Portanto, há aqui desafios muito grandes, mas a oportunidade é um mar de oportunidades. Aqui no Congresso do Mar é um mar de oportunidades. Eu pegava nesta deixa do João, porque de facto, até daquilo que me foi dado ler para preparar esta sessão, há discussões transversais e particularmente engraçadas. Há quem diga que um dos grandes desafios da generalidade das organizações é recrutarem pessoas com uma capacidade analítica que tradicionalmente não têm, e há uma outra discussão em cima disto, e já foi várias vezes ilustrada aqui, que tem a ver com o redefinir o que tradicionalmente eram modelos de gestão. Há análises muito engraçadas que dizem que toda a estrutura de tomada de decisão nas organizações assenta no facto de que quem está no seu topo, pela experiência que tem, pela capacidade que tem todo um poder de decisão por um lado, mas também uma capacidade informada de o fazer relevante, e é nisso que assenta a tomada de decisão. O que hoje vimos aqui é que estamos a falar de discussões num tempo completamente diferente, que não se compadece muitas vezes de uma organização interna, e em que o confronto factual com o que nos diz a informação, muitas vezes, como dizia agora mesmo o João, contradiz aquilo que até ali era a sensibilidade ou a opinião genérica. O Carlos, quando falámos
levantam muito este tema do feeling driven versus data driven. Quão desafiante é para uma organização e em que medida até o facto de terem que ter autonomizado como área representa este contraponto de forma de olhar para um negócio, de acreditar que os dados e o que os computadores me dizem têm tanto ou mais valor do que uma sensibilidade adquirida ao longo de anos e anos e anos a fazer como sempre se fez. É um tema apaixonante. Desculpa, eu tenho que mexer na cadeira, mas as cadeiras não são muito conduzentes com a minha maneira de estar. É um tema apaixonante e é um tema que me traz para coisas que aprendi há muito tempo. Um dos mentores que tive sempre me disse que reconhecia-se um homem se um homem era inteligente pelas respostas que dava. Reconhecia-se um sábio pelas perguntas que fazia. Eu não tento ser sábio, mas gosto desta lição de mentor que tive. E quando me aparecem com esta definição data-driven, feeling-driven, eu costumo fazer 3 perguntinhas sempre. Voltamos ao tema das 3 coisinhas. Por exemplo, quando vamos criar um website e uma página de Facebook, eu faço a pergunta sempre, nesse website e nessa página de Facebook, quem é a audiência? Quem são? Quem são? O que querem? E o que é que vão fazer com essa informação? Porque é a partir daí que eu depois posso acionar tudo o que é data-driven. Na DAO, e como em muitas outras organizações, esta história do ser do data-driven, a informação que está lá, hoje temos imensa informação, a obesidade que ele falava. Eu costumo dividir isto também em 3 partes, no fundo. Data para mim é barulho. É barulho, data. E temos barulho todo o tempo, é noise. Informação já é um som, já está mais articulado. Mas a diferenciação de nós para os nossos concorrentes e como vamos ganhar é quando temos insights. E o insight é que, se fazemos a analogia do som, do barulho do som, o insight é uma partitura, é já quando há uma composição musical. E aí é quando aí há uma parte de feeling. Eu não quero passar a mensagem, vamos todos automatizar. Eu muitas vezes faço de comparação, o B2C é tudo sexy, que vende nos fast moving consumer goods, nós estamos no B2B, mas também somos pessoas. Porque há uma outra coisa que se chama M2M, que isso é que é machine to machine, nós não estamos lá. É uma parte de feeling, é uma parte fundamental. Mais do que o feeling, eu penso o que está a acontecer neste mundo, e estamos todos a transformar e a adaptar, temos tempo para tudo, estamos sempre ligados, não é? Temos os telemóveis, temos os desktops, estamos sempre ligados, falta-nos às vezes tempo a pensar. E é nessa parte do pensar que hoje temos esta informação toda que nos chega, portanto, estruturamos. Nós temos, e há pouco tempo recebemos um award, um prémio da empresa com quem trabalhamos, chama-se Eloqua, que nos deu o prémio pela adaptação rápida de tecnologia dentro da DAO. Ou seja, toda a informação chega, e o que é que fazemos com essa informação? O key disto tudo é como interpretar essa informação para ajudar em quê? No decision making, é para ajudar a tomar decisões. E essa parte tem sido um bocado um choque de gerações, porque há nós estamos, por exemplo, segmentamos o mercado, em marketing todos gostamos de fazer isto, não é? Fazemos todas as segmentações, vem a informação do mercado, a informação, como eu dizia há pouco, a informação chega, a informação sempre chegou. O problema da informação é que agora chega ao minuto, ou aos 10 minutos, é sempre updated. E depois são dicotomias interessantes. A humanidade evoluiu do Neandertal, não é? Para o Homo sapiens e Sapiens sapiens. Nós não podemos agora evoluir para o Homo data paralysis, não é? Porque temos tantos dados, ficamos o Homo paralysis, estamos sempre a analisar, porque acontece nas reuniões, mas nós podemos ter mais uns dados sobre... Mas chega um momento em que se toma a decisão, já chega de dados. Portanto, Homo data paralysis não pode ser a próxima fase. Agora, é verdade que o que temos permite-nos disciplina e estrutura no decision making. E é essa a grande vantagem que tivemos e que nos permite posicionar-nos, como eu dizia há pouco, uma empresa que é puramente uma empresa industrial, permite-nos posicionar fundamentalmente diferente na cadeia de valor. Agora tenho uma parte facilitada da passagem, porque eu vou passar ao Tiago, que me disse que queria acrescentar uma nota, eu não sei qual é, portanto não lhe faço pergunta, passo-lhe a palavra. Queria também deixar aqui três pontos. Eu gosto das 3. Só por piada, o Carlos, antes de começarmos a sessão, deixou-me isto no bolso e pediu para eu abrir. Isto diz 3. Portanto, o tom genérico da... Resulta, portanto. Eu estou já a tentar ter 3 conclusões. Sendo que isto é um mar de oportunidades, eu gostava de sair um bocadinho do meu papel
do Benfica e pôr-vos aqui um caso que acho que é bastante interessante, que é o seguinte. Para mim isto não é um desafio tecnológico, de todo. Sendo que a maior parte das soluções que vocês hoje em dia têm ao vosso dispor são inclusive gratuitas. E sistemas como, por exemplo, o Weebly, permitem-vos utilizar a tecnologia drag and drop para vocês construírem o vosso website num segundinho. E isto leva-nos a um problema, que é, para mim, isto é apenas um problema de proposta de valor para o consumidor. E que tem por base o seguinte, é que estrategicamente nós somos todos capazes de fazer uma estratégia. Onde somos normalmente muito maus é na parte da implementação dessa mesma estratégia. Porque não acreditamos que estas novas tecnologias nos permitem chegar aos consumidores de uma forma diferente. Depois temos aqui um outro problema, que é o problema de ego. Eu, por exemplo, lembro-me de um amigo meu que tem uma pastelaria que tem um nome que ninguém se lembra, que se chama Pastelaria Aloma, que é em Campo de Ourique, a quem uma vez desafiei a dizer, epá, tens que fazer uma coisa muito simples, que é destacar o teu produto e destacar a tua pastelaria por um único produto. Escolhe ou bola de Berlim ou pastel de nata. Todos vocês ouviram falar da Pastelaria Aloma, provavelmente porque ganhou este ano o concurso do pastel de nata. E de repente incrementa as suas vendas. Como é que ele se posiciona dentro da internet? Muito simples, fazendo um site em que o domínio não é Pastelaria Aloma, é www.omelhorpasteldenata de Lisboa. E porquê? Porque as pessoas, quando andam no Google à procura, não andam à procura da Pastelaria Aloma, andam à procura do melhor pastel de nata, ou o melhor bolo de chocolate, ou o melhor cozido. Portanto, o que a nós nos importa é que qualquer empresa hoje em dia pode, e aqui volta ao Benfica, ser o seu próprio grupo de comunicação. E este é um paradigma que muda completamente o mercado. Porquê? Porque não necessitamos de que hajam intermediários para chegarmos ao nosso consumidor final, desde que a nossa proposta tenha um valor para aquele consumidor final. Este era o primeiro ponto que eu gostava de voltar e por isso é que não quis... Segundo, como em tudo no negócio das emoções como do futebol, existem enormes limitações daquilo que nós podemos fazer. E um dos grandes desafios, e eu gostava de vos dar este exemplo, um dos grandes desafios que nós temos é que somos sempre os últimos a dar informação sobre se um jogador foi ou não foi contratado. Já repararam? O site do Benfica está constantemente desatualizado. Em primeiro lugar, porque não podemos fazer 130 capas como se fizeram os jornais desportivos no passado, com 37 contratações que nunca existiram dentro do Benfica. Portanto, isto são rumores, nós não podemos fazer os mesmos. Nem vamos estar a fazer notícia com o contra-rumor, porque senão então não fazíamos outra coisa se não estar a fazer contra-rumores. Depois porque existem acordos, e o acordo Tivemos que os separar, repararam. Se, por exemplo, o Witzel vai para o Zenit, nós já sabíamos às 4 da tarde que isto iria acontecer, mas nós só podemos publicar isto quando o Zenit publicar primeiro. Ora, o grupo Cofina, ou a Bola, ou por aí fora, tem acesso a isto tudo, até porque muitas vezes é o próprio Benfica que lhes diz. E, portanto, isto é rápido. Não há aqui grandes segredos e somos todos amigos. O que é que acontece aqui? Existe uma segunda limitação, que é lidar com a emoção dos próprios jogadores. É que se eu, por exemplo, puser um vídeo do Ala John, 2 segundos depois tenho o diretor do futebol a dizer, olha, atenção que tenho aqui o Garay chateado contigo porque também marcou um golo ontem. E eu, opa, caramba, temos que pôr aqui também o vídeo do Garay. A seguir temos o problema do relacionamento com os sócios, que é engraçado, que é, normalmente nós quando estamos a falar com um sócio, ele não é só meu consócio, também é parte meu chefe, porque paga parte do meu ordenado, como é arrogante o suficiente para dizer assim, epá, eu só falo com sócios. E, portanto, nós temos ali uma primeira embate, que é, qual é o seu número? O meu número é este, e o seu número é este. Muito bem. Então podemos começar a conversa. Portanto, há ali uma limitação que os meus clientes são meus consócios, já repararam? Isto não se passa em mais nenhuma indústria. De resto, no que se passa com o futebol, não se passa em mais nenhuma indústria, ponto. A outra coisa que eu achava engraçado deixar como nota, que era, existe um mercado paralelo em tudo aquilo que nós temos a fazer, e isto para mim tem mais a ver com o branding pessoal e com o branding das empresas, a acrescentar ao facto de nós todos podemos ser uma marca de comunicação, e salvo erro, foste que tocaste há bocadinho, numa coisa que é nós hoje em dia podemos fazer o nosso próprio canal de televisão, não é? Se procurarem no Google, existe uma senhora que tem um canal de televisão que ensina a lavar a louça à mão, que acho sempre fascinante, é útil. E o que é que acontece aqui? É que se nós podemos ter isto, então podemos ter a capacidade de repente de comunicar one-to-many, não é?
ao mesmo tempo que fazemos o one-to-one de uma forma muito mais célere. E não só isto, mas não só fazer a proposta de valor com o produto que nós já queremos vender, mas também preocupar-nos com outra coisa, que é o mercado todo paralelo que existe, que também é uma oportunidade para as empresas, que são a produção de produtos multimédia. Okay? Porque isto também são vendáveis. E um produto multimédia, que não é apenas uma aplicação, pode ser vendido de inúmeras maneiras. E tem de determinar diferentes valores. E o segredo que vos desvendo é que o que é válido para o Benfica é válido para qualquer marca. Ou seja, qualquer marca, para mim, desde que tenha a proposta de valor adequada ao consumidor e um número de consumidores que queira comprar aquela proposta de valor, pode fazer o mesmo com uma marca como uma Love Bread, como o Benfica. Muito bem. Antes de entrarmos no tema final, que é o tema da confidencialidade, queria deixar mais uma interpelação ao Pedro. Justamente pegando naquilo que ele disse ao início, de que o negócio dele, mais do que se calhar qualquer um dos outros, sofreu mudanças infraestruturais. A pergunta passa muito por de que forma a dinâmica deste consumer knowledge vos permitiu e vos permite recondicionar a interpretação que tem do vosso consumidor. O tema das novas plataformas, quão diferentes são. Falamos de uma complexidade multicanal, do que eu percebi no vosso caso, já não é multicanal físico-digital, o PC é uma realidade, o telemóvel é outra, o pad é outra. Como se gera esta multiplicação de segmentos, de comportamentos e de necessidade de darem resposta a consumidores? Okay. Eu gostava, portanto, eu vou falar um bocadinho sobre multiplataforma e depois gostava de falar também um bocadinho sobre a questão da alteração organizacional. Bom, sobre a questão da multiplataforma, obviamente para nós é a grande oportunidade, ou uma grande oportunidade, aquilo que vos falei do início, sobre a capacidade que nós temos de acompanhar as nossas audiências ao longo do dia, isso é-nos dado pela realidade de que as pessoas estão em várias plataformas e, portanto, ao longo do dia, em função dos seus interesses, do momento e da informação que pretendem consumir, vão utilizando as várias plataformas. Eu tenho um gráfico que nos mostra aqui, num dos nossos produtos, não é este, eu passo à frente, num dos nossos produtos, a começar pelo negócios, como é que são os hábitos de consumo de leitura dos nossos utilizadores por tipos de dispositivos. Temos aqui 3 dispositivos e, portanto, temos a referência do peso, obviamente o peso que cada um dos dispositivos tem na globalidade é completamente diferente, mas percentualmente o peso do dispositivo ao longo do dia também varia. E, portanto, nós poderíamos ver que, como seria de esperar, o PC tem um elevado consumo durante os dias de trabalho, que cai ao final do dia a partir das 17 horas, a altura em que o iPad entra com um grande crescimento no consumo e o mobile tem, ao longo do dia, um razoável equilíbrio e as pessoas, portanto, consomem-no ao longo do dia. Tem também o caso do Record, onde tem características um bocadinho diferentes, onde há claramente uma subida do mobile e do iPad no final do dia. Obviamente, isto permite-nos, do ponto de vista da atuação, perceber quais são os momentos em que temos que libertar as histórias mais adequadas àquilo que, por exemplo, é o consumo em lean back no iPad e, portanto, aquilo que as pessoas leem em iPad ou que querem em iPad é diferente daquilo que querem em mobile e, portanto, a hora e a adequação do tipo de conteúdos que estamos a fazer pode ser condicionado e deve ser condicionado em função das horas de consumo e perceber quais são as oportunidades que cada um dos canais de distribuição nos dá. Obviamente, isto, para o negócio dos mídia, tem uma oportunidade fantástica do ponto de vista publicitário, porque permite às marcas comunicar com a audiência numa lógica multiplataforma. Isto está comprovado que o impacto das campanhas em soluções multiplataformas é muito maior do que o impacto isolado numa única plataforma, mas também, obviamente, exige-nos, numa fase em que estamos em crescimento desta área do mercado, de estar presente em todas as plataformas, estar presente nas plataformas de uma forma que corresponde à expectativa de qualidade que os próprios utilizadores têm da nossa presença nessa plataforma e, obviamente, ter a noção de que em cada uma destas plataformas temos concorrentes que são diferentes da plataforma anterior e, portanto, cria um nível de pressão e de exigência no sentido do desenvolvimento tecnológico que não é fácil de gerir e também cria uma pressão no sentido da capacidade de produzir
estes conteúdos adequados a estas plataformas. Portanto, é complexo, mas tem uma dimensão extraordinária. É uma boa complexidade. Agora, queria falar um bocadinho do impacto nas organizações, porque acho que tenho mais credenciais que todos os outros, porque as nossas organizações de mídia têm uma transformação organizacional muito maior a fazer. E há aqui 3 aspectos que valerá a pena referir. É contagioso. O primeiro aspecto tem a ver com a nossa alteração organizacional, tem uma primeira componente importantíssima que é a parte das equipas editoriais. Portanto, o desafio que nós temos com a transmissão para o digital é, por um lado, a necessidade de mudar os workflows de produção, porque a partir de agora tínhamos aquilo que se chamava, nos mídia impresso, a hora de fecho, em que fechávamos o jornal e os jornalistas iam todos para casa, e agora temos 24/7, gente, como vocês veem, nas mais diversas plataformas, a querer obter a informação. E, portanto, o workflow organizacional das redações não se compagina com a forma como o fizemos nos últimos 200 anos, mas é uma lógica muito mais associada a uma agência de informação que tem que disponibilizar informação permanentemente. Este é o primeiro aspecto. Depois temos um segundo aspecto, que é os leitores já são diferentes dos utilizadores, ou seja, nós antigamente bastava-nos escrever um artigo, hoje os jornalistas têm que ser multitasking, ou seja, produzir informação escrita, produzir vídeo, produzir áudio e ter uma capacidade de perceber do ponto de vista gráfico como é que é aquela apresentação. Portanto, há essa transformação a dar. E, por último, a questão da adaptação ao canal de distribuição, ou seja, a necessidade de ter a noção de que, para aquele canal, a informação deve ter estas características. E, portanto, a exigência da mudança organizacional por causa da revolução digital, que não tem nada a ver com a questão da informação, é brutal nas organizações. Obviamente, isto também muda as características das pessoas de marketing e especialmente decisores de produto, porque a qualidade da informação permite-nos que as decisões sejam muito mais analíticas. E, portanto, hoje, quer no marketing, quer no produto, precisamos de alguém que tenha a capacidade de rapidamente apreender aquilo que é a informação que está disponível e poder atuar em cima dessa. As pessoas do marketing anteriormente caminhavam normalmente da área das vendas, porque eram as pessoas que tinham a sensibilidade do consumidor, portanto, lá está, as decisões eram tomadas através do feeling, e hoje as pessoas do marketing têm que ser pessoas que tenham a capacidade de produto, pessoas que tenham a capacidade de olhar para os dados e atuar sobre eles. O terceiro aspecto que gostava e que é importante referir relativamente à questão dos mídia, e eu acho que isto é transversal a todas as organizações, que é a grande mudança organizacional que é preciso, é a questão da capacidade de toda a organização pensar em experimentar, testar e alterar os procedimentos. Portanto, uma organização orientada com a informação, a organização tem que ter, por um lado, a autonomia das pessoas para poderem experimentar e a autonomia das pessoas para, em função dos resultados dos testes que fazem e da experimentação, atuar e alterar. E, portanto, desta alteração toda, obviamente, para nós importante na capacidade editorial, mas eu acho que a grande alteração de mentalidade é a capacidade das pessoas perceberem que a informação serve para experimentarmos, alterarmos aquilo em que acreditamos e implementarmos. Para cumprir o propósito de abrir o debate à ação, eu pedia que a próxima resposta dos 4 fosse o mais sintética possível, apesar da criticidade do assunto. Confidencialidade é um tema de facto, é um tema sobretudo formal e jurídico, porque do outro lado temos hoje pessoas que vivem até a sua vida social na internet com uma total transparência. Como a gerem, como não a gerem, em que medida isso já é hoje um condicionante para o que fazem ou imaginam que é um desafio mais a médio prazo? Eu, enfim, sendo muito rápido na resposta, eu acho que a questão da confidencialidade é uma questão mais psicológica dos legisladores do que uma questão na realidade. Porquê? Porque acho que a questão da confidencialidade, obviamente, há questões de abuso de informação, que essas são questões do foro do direito e do foro criminal. Mas a questão da confidencialidade da informação e da informação que nós disponibilizamos,
há uma lógica de autorregulação. Ou seja, uma empresa que utiliza a informação de uma forma que não me agrada, a forma como essa informação depois me vem transmitida, ou como eu sou confrontado com a utilização dessa informação, é negativamente impactada pela minha reação à utilização dessa informação. E, portanto, eu fico muito contente que as pessoas saibam cada vez mais de mim, no sentido de me prestarem o serviço e de me incomodarem apenas quando têm de algo de útil para me dizer. E, portanto, estou completamente disponível para que, através do mobile, através da informação que recolhem sobre mim, adaptarem o máximo aquilo que é a mensagem que me vão transmitir, àquilo que são as minhas necessidades. Tem um bocadinho ali a ver com a questão do ruído, do som e da música. Na banca, João? Na banca, acho que é exatamente a mesma coisa que aqui falámos, desde que os clientes sintam que há valor, obviamente que faz todo sentido, e acredito que cada vez, com os anos a passar, com mais tecnologia disponível, mais canais disponíveis, é um tema que, naturalmente, a autorregulação é um tema importante. Não sei se chegará. Recordo só aquela história nos Estados Unidos, muito simples, muito rapidamente, em que, a certa altura, um senhor enfurecido entra para uma loja de bens de consumo, diz: o que é que vocês fizeram? Estão a dar aqui uma oferta de fraldas à minha filha. A minha filha não tem 16 anos, não tem crianças, não tem nada. Passado uns tempos voltou o mesmo senhor para: peço desculpa, eu afinal não sabia, a minha filha de facto estava grávida. E, portanto, quer dizer, na prática a informação é tão grande e tão significativa que conseguiram antecipar, mesmo que as pessoas dentro de casa conseguiam fazer. Obviamente que era um serviço de valor, mas há aqui fronteiras que têm que ser limites e, portanto, é isso que penso que é um debate para o futuro. No Benfica há confidencialidade? Claro, nós temos todos os nossos dados na Comissão Nacional de Proteção de Dados, portanto, somos altamente regulados, mas há aqui um outro aspecto que eu acho que se prende com aquilo que vocês estavam a dizer, e bem. Há uma geração que está-se um bocadinho nas tintas para isto da confidencialidade, atenção. E nós, parece-me que é outra vez um old paradigma porque nós hoje em dia vemos aqueles 5 minutos de fama do YouTube, disto e daquilo, eles não estão muito preocupados com confidencialidade, nem com ser discretos, nem com ser visíveis. Pelo contrário, perseguem exatamente o contrário. Portanto, também temos que pensar neles como consumidor. Para nós temos uma perspectiva relativamente diferente. Como disse ao princípio, somos uma empresa que cruza a ciência de materiais com tecnologia. Dos 5 mil produtos, trabalhamos com formulações específicas para companhias que são concorrentes umas das outras. Portanto, firewall e confidencialidade está nos genes, é quase como safety. Um dos aspectos que nos aflige, mas que é importante para nós, é realmente a segurança dos dados que temos. Há pouco se viu o que é que passou com o LinkedIn, não é? Há sempre alguém a tentar abusar dos dados. Posso dar um exemplo ainda de data-driven e affiliate marketing, tu disseste que era uma coisa importante. Ele, quando falou do lava-louça, eu achei um exemplo fantástico. E isto não é por ser sexista nem nada, porque é uma das partes que eu tenho, que é esta zona da home care. Isto do lava-louça, não sei se sabem, mas vendem-se, acho que é 8 mil milhões de dólares de lava-louça. E a maior parte do mundo lava a louça à mão. A gente não pensa nisso. Na Dow, quando nós começámos com este exercício, nós temos uma gama de produtos. Um lava-louça típico tem 15 ingredientes. Nós temos 4, não são 3 agora. Temos 4 ingredientes. E eu vou dar um exemplo. Temos 4 ingredientes. Eram os ingredientes para lava-louça. Feeling. Sempre foi assim. Porquê é que havíamos de mudar? Não é? O Data-Driven Marketing começa-nos a dizer que, afinal, bolas. Agora vou cair no exemplo do 3 outra vez, mas pronto, desculpem lá. Afinal, há pelo menos 3 maneiras diferentes de lavar a louça. É fascinante, não é? Lavar a louça à mão. É lavar a louça à mão. Eu debatia-me com o marketing director que eu substituí na altura. Isto é para lavar a louça. Mas espera aí. Aparentemente, a pessoa pega no lavar a louça. Primeiro, o primeiro paradigma que caiu foi Western Europe, ou seja, os nossos mercados, os Estados Unidos, é tudo com máquina de lavar, ninguém usa lava-louça à mão. Mentira. Toda a gente tem em casa uma máquina de lavar a louça e ainda tem lá o detergente para lavar a louça à mão. Está ali um senhor a dizer que sim, Tiago, obrigado. É sim, senhora. E lava a louça à mão. Foi o primeiro paradigma que caiu com Data-Driven Marketing. Veio para os dados. O feeling era, não, isto não é preciso, isto é para lavar a louça. Ora, no lava-louça, os tais 4 ingredientes eram o seguinte. Há uma pessoa que pega no lava-louça, à mão, portanto, na garrafinha, põe na esponja. E depois da esponja faz a espuminha e esfrega. É uma maneira. Há uma outra maneira. Nos países que a água não é tão abundante como nos nossos,
em que se põe a água dentro de uma bacia que se chama, não é? Uma bacia. Sim. Depois dentro da água, lava-louça. Às vezes nesses países não há lava-louças, mas pronto. Menos água, menos... Uma baciazinha, põe o detergente dentro da bacia, faz espuma. E ainda há um outro, por exemplo, de onde eu vim agora da viagem na Ásia, frita-se muito, a comida asiática é com muita frita. Então, o detergente é colocado diretamente no prato ou na frigideira. 3 maneiras de lavar a louça. É fascinante. Veio para o data driven, houve ali uma grande discussão, porque o gut feeling era, não, isto é tudo igual. O que é que aconteceu? O que é que aconteceu? Temos agora ingredientes específicos para cada maneira de lavar a louça. E é assim que os nossos clientes vendem. Portanto, há bocado falámos de data-driven feeling. Os feelings são importantes nas decisões, mas há que ter a abertura de espírito suficiente para ver quando estes dados vêm são refutáveis. E que nos permitiu criar mais valor e ter diferentes ofertas. Desculpa o exemplo do lava-louça, mas foi fascinante, não foi? Eu, em contraluz, não percebo bem, mas imagino que haja uma audiência ansiosa por pôr questões ao painel. Está uma, de um suspeito do costume. E agora vemos a audiência. Não é? Ele faz perguntas, normalmente. Faz perguntas. Insuspeito. Mas são difíceis, portanto, é a parte perigosa. Bom dia. Paulo Simões da Egon Zender e Comissário de Talento da APDC. Carlos, tu estás numa organização que é um B2B2C e aquilo que eu ainda não entendi é se esse marketing que tu fazes vem-te por intermédio do B do meio, os dados vêm através do B do meio ou se é diretamente através do consumidor. Porque eu pergunto-me a mim próprio se não seria útil tu teres insight, information e data vindo diretamente do consumidor, via o B do meio, que te pudesse depois ajudar no teu trabalho. E a pergunta que eu faço aos outros três, que são esse B do meio, é até que ponto é que vocês estão disponíveis ou não estão disponíveis para partilhar com os vossos fornecedores esse insight, information e data que vai permitir ajudar o vosso próprio trabalho. Eu gostei daquela coisa do B2B. O B2B é business to business, mas às vezes é back to basics. E no back to basics é o seguinte. Na minha organização, quando estou a falar com a minha equipe, eu digo-lhes assim, think B2C, act B2B. Porque eu não vou fazer concorrência aos meus clientes. Eu não vou fazer concorrência à Procter, à Shiseido, à Unilever. Não vou fazer concorrência a eles. Eu quero é que a minha organização entenda a linguagem com que eles trabalham. Portanto, o que nos permite agora, estamos no Facebook, a DAO tem, acho que é 40 ou 50 pessoas, todos os dias são a trabalhar a dar respostas do Facebook, do Twitter. Eu ontem dizia por graça, temos followers no Twitter, que é uma coisa que me fascinou. A informação chega-nos do consumidor. Nós, por exemplo, fazemos ethnographic studies, não sei como é que se diz, mas é basicamente observar como é que os consumidores... Estudos etnográficos, muito obrigado. É observar como é que os consumidores trabalham. Mas fazemos isso com a intuição de entender melhor como falar com os nossos clientes. Porque nos tais 5 mil produtos que a DAO vende, a relação são complexa. Eu costumo dizer como exemplo, não sei se está aqui alguém da Coca-Cola, da McDonald's, mas a Coca-Cola é basicamente um monoproduto e o McDonald's é basicamente um monoproduto. Para uma pessoa, ou têm fome de comer hambúrguer ou querem matar a sede. A Coca-Cola, aliás, está em alguns países a ir para o M2M, não sei se vocês sabem, mas as máquinas vending machines que existem controlam a temperatura e se houver poucas garrafinhas e a temperatura está alta, a máquina aumenta o preço. Nós não estamos aí no back to basics. É a informação, tudo isto é a informação que chega, depois é a interpretação da informação. Temos um grupo de Customer Analytics que nos ajuda a entender melhor todos os partners que estão na value chain, até o retailer, até os Jerónimos Martins, os Pingo Doce, os Continentes, nos entendem como é que eles funcionam, para nós depois, como a história do lava-louça, daí, por exemplo, podemos fazer alguma coisa ou não podemos fazer nada em contribuir para o sucesso dos nossos clientes. Portanto, é essa, não sei se respondi, mas há bocado dizia, não sei se estavas na audiência, que era o produto é fabricado, vai fisicamente de A para B, e essa continua a ir, mas e isso é um push, continuamos a fazer o push, mas há um pull demand que é a nível do conhecimento. Temos um conhecimento muito maior, como o exemplo do lava-louça, que nos permitiu agora ter 3 gamas perfeitamente diferentes e acrescentar valor, não só a nós, como aos nossos clientes. Responder à pergunta, o maior valor que o Benfica tem são os adeptos. E é a quantidade de adeptos que tem. E, portanto, obviamente que é de valor para os nossos parceiros a informação que nós temos sobre os nossos adeptos.
e partilhamos sempre que o adepto deixe que se partilhe. Mas há algo para mim que ainda é mais interessante, que é dar o contrário, ou seja, que é utilizar a marca Benfica para criar uma emoção junto daquele consumidor com uma marca que se calhar não tinha interesse absolutamente nenhum. E isso aí também se combinam os dois esforços. Portanto, no caso da banca, obviamente os fornecedores são sempre limitados, a própria produção da banca, mas por exemplo com seguros é algo que fazemos muito frequentemente, testes de preço para sentir a sensibilidade a vários segmentos, mas sobretudo o que estamos a fazer, penso que também vai por aí a tua pergunta, iniciativas muito interessantes de co-marketing, ou seja, há um fluxo interessante ao BESNet de pessoas que nós sabemos, não é? Os demográficos, sabemos a frequência, a altura, sabemos uma série de coisas e, portanto, com algumas empresas de bens de consumo, estamos a testar lançamentos, testes de produto exatamente para ver via BESNet onde é que há maior sensibilidade e, portanto, é uma experiência nova e, mais uma vez, um desafio cultural para a banca que não está habituada a fazer este tipo de partilha. Nós nessa área, quer dizer, a visão é um bocadinho aquela de desenvolver coisas em conjunto com, enfim, os fornecedores em que faça sentido e, portanto, a lógica de passarem de fornecedores a parceiros é uma lógica que faz sentido. Por outro lado, há esta oportunidade do digital permite explorar uma série de outros segmentos do negócio em que nós não somos especialistas e onde as parcerias com gente com quem partilhamos informação, base de dados, a relação com os utilizadores, faz todo o sentido e, portanto, promovemos ativamente a criação dessas relações no sentido de desenvolver áreas onde nós não temos know-how e, portanto, queremos potenciar aquilo que são as nossas audiências. Uma última pergunta. Não há uma última pergunta. O Tiago faz a pergunta. Eu acho que há aqui um tema, para mim, que gostava de introduzir, que é interessante, quando estavas a falar do M2M. Hoje em dia nós conseguimos fazer o M2M utilizando tudo o que seja mobile. Uma coisa, para mim, que é bastante interessante e é de ser o futuro, é este poder que os telemóveis passam a ter de eu poder, com um sistema de CRM correto, trabalhar o cliente através do telemóvel dele. Ou seja, oferecer-lhe aquilo que ele quer, à hora que ele quer, à distância que ele está. E, portanto, isto para mim é o the next big thing. Há de ser sempre esta transição do marketing para dentro dos telemóveis. Então, concluindo agora esta hora e meia de agradável conversa, pessoalmente para mim foi um prazer ouvir-vos, aprender, partilhar as vossas experiências. Espero que tenha sido partilhado por todos. Queria agradecer, que não o fiz no início, o facto de termos hoje aqui convidados para esta sessão pessoas que tradicionalmente não estariam numa sessão da APDC. Desafiámos o que nos pareceu serem interessantes stakeholders para uma conversa mais alargada e tivemos cá justamente pessoas da Lever, pessoas da Procter, pessoas da Danone, crédito ao consumo, seguros. Alargámos um bocadinho o espectro da conversa. Espero que se tenham sentido bem-vindos a este fórum que é o da APDC. Se me é permitido tirar 3 conclusões, eu diria que olho para a convicção de que toda esta realidade é em si um enorme desafio de gestão, é um enorme desafio cultural e nessa medida é um processo que ainda agora começou. Retive naquela excelente figura de estilo do barulho para até à partitura a ideia de que muitas vezes o que falta nas organizações é tempo para pensar e o que esta informação hoje nos interpela é: pensem em mim seriamente, olhem para mim informação seriamente e captem o valor do insight, mas sobretudo, e como conclusão que eu acho que ficou muito bem ilustrada pelo que aqui nos foi sendo dito ao longo da manhã, a evidência de que há oportunidades, que a complexidade é grande, multiplica-se, mas é uma complexidade que a páginas tantas encerra uma nova oportunidade de diferenciação estratégica. Portanto, e pegando na ideia do João, não estamos a falar de ficção científica. Ou se estamos, é uma ficção científica que tem tanto valor óbvio, tanto valor imediato neste contexto de conseguir responder a consumidores que se ajustam, que eu diria que espero que todos saiamos daqui interpelados por perceber como é que nas nossas organizações este buzzword se pode transformar numa imediata capacidade de criar valor. Eu vou passar
ao Carlos. O Carlos não me deixou ser eu a terminar, é o Carlos que vai ter que terminar. Ele merece. Não, todos merecem. Todos merecem. Por 3 motivos, exatamente. Por 3 motivos. Eu vou pedir a ajuda da Câmara. A Câmara vai ter que apontar para este papel quando eu disser. Aquela brincadeira que eu fiz com a audiência, com o 3, eu fiz nos Estados Unidos. E os Estados Unidos são o super political correct. E então vem-me uma pessoa, eu falei da Christianity, e vem-me uma pessoa e diz-me, epá, mas isso funciona para vocês que são cristãos. Bom, e eu, ok, tomei o contacto. Eu fui ver e sei que, por acaso, o senhor que fundou o budismo, que é o Buda, teve 3 tentações. Foi a luxúria, o medo e o social obligation. E no Islão também, aquela história do Aladino, ele pede 3, a lâmpada é 3 desejos. Portanto, esta coisa do 3 não é só lá. Eu dizia mais uma coisinha em inglês. Isto em inglês, sabem o que é? Agora podia que a Câmara talvez apontasse para aqui, porque eu não tenho um slide. TLA é os Three Letters Acronyms, que é toda a gente põe 3 coisinhas em 3 letras, como o SLB, por exemplo, é 3 letras. Vocês vão ver escrito, reduz a 3 letras. Eu então tenho um outro acronimo, vamos fazer isto à antiga. Isto no Congresso de Digitalizações e Comunicações, vamos usar o papel. Isto é engraçado. Oi, passou uma a mais, claro que lá está. Não, está certo. SOW, isto em inglês é SOW, sabe o que quer dizer? SOW é Same Old Way. Same Old Way, fixem isto. Com o Same Old Way, passamos para a frente e o Same Old Way tem como resultado SOR. O que quer dizer SOR? Same Old Results. Portanto, Same Old Way, se não mudarmos, Same Old Way dá Same Old Results. O que é que nas organizações 2 Same Old Results dá? Dá esta palavra que já não são com 3 letras. Portanto, o meu desafio a todos, e a todos, incluindo eu e todos, o nosso desafio diário é dizer como Mahatma Gandhi disse, be the change you want to see in the world. E é isso que nós temos que mudar, não é só os tools que estão à nossa disposição, mas é a nossa maneira de pensar, como a minha mãe sempre dizia, o hábito não faz o monge. Nós temos estes tools todos à nossa volta, nas nossas organizações, mas se não mudamos aqui a caixinha dos pirulitos cá em cima, as coisas não andam para a frente. Então, esta era a mensagem que eu gostava de dizer para terminar com o 3. Funciona noutras coisas, mas se pensarem, é verdade. E o cérebro também dizem que cientificamente o António Damasio só dá para 3 coisinhas de cada vez. Obrigado aos 4. Obrigado a todos. E assim termina esta sessão. Convidamos os senhores congressistas para o coffee break. Então, até já.